Pessoal, olhem isso daqui. Bandidagem de altíssimo nível cometido aí pelos patriotas da Lava Jato. O Jamil Chad publicou essa reportagem no UOL hoje, tá? E aqui, ó, Lava Jato tratou em sigilo com os Estados Unidos a divisão de dinheiro cobrado da Petrobras, né? Se antes eu já tinha uma opinião negativa a respeito da Lava Jato, essa reportagem só vai apimentar a minha opinião em relação a essa operação que na prática trouxe muitos prejuízos, mas muitos prejuízos, né? E aqui mais uma comprovação disso. Isso aqui é bandidagem de alto nível, tá? E tá aqui, ó, o ex-procurador e ex-deputado Deltan Dallagnol, aquele mesmo que foi cassado recentemente pela Câmara dos Deputados, nem a Câmara aguentou a presença desse sujeito, negociou em sigilo com as autoridades norte-americanas um acordo para dividir o dinheiro que seria cobrado da Petrobras em multas e penalidades por causa da corrupção. Então, gente, o nome disso é corrupção, né? Ou seja, durante muito tempo a Lava Jato criou essa narrativa de que a operação seria para combater a corrupção, mas o nome disso aqui, gente, é corrupção, né? Segundo aqui a reportagem do Jamil Chad, né? Segundo os fatos aqui que ele está colocando aqui na reportagem, a gente pode classificar isso como corrupção, tranquilamente, né? Aí tá aqui, ó, procurado Deltan não respondeu aos pedidos da reportagem, realizada em uma parceria entre o UOL e a newsletter A Grande Guerra, né? A negociação não envolveu a CGU, né? a Controladoria Geral da União, perdão, o órgão competente por lei para o caso. Ou seja, além de negociar, além de ser um sabujo, né, dos norte-americanos, o Deltan Dallagnol ainda negociou por debaixo dos panos. Realmente é a cara desses patriotas, né? As conversas entre procuradores suíços e brasileiros aconteceram por mais de 3 anos pelo aplicativo Telegram e não eram registradas oficialmente. Olha só, mais uma comprovação de bandidagem. Elas aconteciam por causa do papel das autoridades de Berna, na Suíça, né, no caso, na busca, confisco e detalhamento das contas usadas como destino das propinas investigadas na Operação Lava Jato. Então olha só como é irônico. Eles queriam, no caso da Lava Jato, né, eles queriam recuperar o dinheiro de propina e desse dinheiro da propina eles queriam embolsar o dinheiro, né? São os bestas, né? Mas para ambos foi considerado estratégico envolver a justiça americana, que estava também investigando o caso. Claro, esses patriotas adoram os norte-americanos, nossa senhora, né? Continuando, os chats fazem parte dos arquivos apreendidos pela Polícia Federal durante a Operação Spoofing, que investigou o hackeamento de procuradores e também do ex-juiz Sérgio Moro, no caso que ficou conhecido como Vaza Jato. E olha só, isso aqui é grave, tá, gente? No dia 29 de janeiro de 2016, Dallagnol escreveu aos suíços para contar o resultado dos primeiros contatos entre ele e as autoridades americanas. Agora vamos ver aí o sabujo, né, em ação. Vamos só ver aqui o que foi que ele escreveu, ó. Meus amigos suíços, acabamos de ter uma reunião introdutória de 2 dias com a SEC, Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. Tudo é confidencial, mas eu disse expressamente a eles que estamos muito próximos da Suíça e eles nos autorizaram a compartilhar as discussões da reunião com vocês. Então aqui, gente, na prática ele estava agindo como um agente duplo, né? Além de ser um grande sabujo, estava agindo aqui como um agente duplo, né? Enfim, o brasileiro então faz um resumo do que foi tratado, né? Olha só o que o Deltan escreveu: proteção às testemunhas de cooperação. Eles protegerão nossos cooperadores contra penalidades civis ou restituições. Aí outro ponto que ele aborda: penalidades relativas à Petrobras. O pano de fundo, o DOGE e a SEC. O DOGE, gente, aqui é o Departamento de Justiça norte-americano, né? Aí ele escreve: o DOGE e a SEC
aplicarão uma penalidade enorme à Petrobras. E a Petrobras cooperou totalmente com eles. Eles não precisariam de nossa cooperação. Mas isso pode facilitar as coisas. E se cooperarmos, entendemos que não causaremos nenhum dano e poderemos trazer algum benefício para a sociedade brasileira, que foi a parte mais prejudicada. Eu sei muito bem o benefício, tá, Deltan? Para quem realmente iria ser beneficiado com toda essa sabugice. Como estávamos preocupados com uma penalidade enorme para a Petrobras, claro, você estava muito preocupado com a Petrobras. Nossa só, você estava realmente muito preocupado, né? Muito maior do que tudo que recuperamos no Brasil e preocupados com o fato de que isso poderia prejudicar a imagem de nossa investigação e a saúde financeira da Petrobras. Pensamos em uma solução possível, mesmo que não seja simples. Eles disseram que se a Petrobras pagar algo ao governo brasileiro em um acordo, eles creditariam isso para diminuir sua penalidade e que o valor poderia ser algo como 50% do valor do dinheiro pago nos Estados Unidos. Realmente é uma pilantragem aqui de alto nível, né? Aqui o DOJ é o Departamento de Justiça norte-americano, como eu disse para vocês antes, né? E a reportagem continua. A Petrobras fecharia um acordo com os Estados Unidos mais de 2 anos depois, no caso de 2018, aceitando pagar uma multa de mais de 853 milhões de dólares para não ser processada. O acordo garantiu o envio de 80% do valor ao Brasil. Metade do montante milionário seria destinado a um fundo privado que a própria Lava Jato tentou criar e não conseguiu. Ou seja, vocês lembram, gente, que a Lava Jato tentou criar uma fundação, que essa fundação seria para, supostamente, o dinheiro que essa fundação iria receber seria para, supostamente, usar no combate à corrupção? Aqui não é a mesma coisa não, tá? Aqui é outra coisa, que é um fundo, que seria, aqui ó, que seria para a Amazônia, esse fundo, supostamente para a Amazônia, né? E o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a criação do fundo a pedido da PGR. O dinheiro foi destinado à Amazônia e agora o CNJ investiga o caso. Enfim, Deltan Dallagnol continuaria em sua mensagem aos suíços. E aqui outra mensagem, vamos lá. Outras empresas internacionais. Elas concordam em buscar um acordo conjunto. Mencionei que estamos caminhando junto com vocês e eles disseram que é possível coordenar um acordo conjunto com o Brasil e a Suíça quando ambos os países tiverem casos em relação à empresa. Sabujo, Dallagnol, você é um grande sabujo ex-pátria. Continuando aqui. Ressaltei a importância das provas suíças em relação a muitas empresas. Se isso der certo, realmente esse cara queria quebrar as empresas brasileiras. A atuação dele foi exclusivamente para quebrar as empresas brasileiras, gente. E eu estou dizendo isso não é para defender corrupto. Porque se o dono da empresa comete corrupção, você tem que condenar o CPF e não a empresa. E quando você destrói a empresa, você automaticamente destrói os empregos. E foi essa atuação da Lava Jato durante aí os seus anos de terror. A Lava Jato na prática que quebrou a nossa indústria nacional, né? Mas continuando aqui, se isso der certo, nós, suíços e brasileiros, poderemos tirar proveito dos poderes dos Estados Unidos para pressionar as empresas a cooperar e fazer acordos. Olha só, gente, o nível aqui da bandidagem, né? Se oferecendo para os Estados Unidos, se oferecendo também para os suíços. Esse é o patriota. Tudo isso foi discutido apenas com a SEC. Ainda temos que discutir com o DOJ, Departamento de Justiça norte-americano. Se quiser, posso colocá-lo em contato direto com as autoridades da SEC e do DOJ com quem conversamos. Eles disseram que estão disponíveis, mas é claro que eles estão disponíveis. É do maior interesse deles, Dallagnol. E você sabia disso, claro, né? Era do maior interesse das autoridades norte-americanas destruir as nossas empresas. Para colocar as empresas deles aqui dentro do nosso país. Você sabe disso, né? O problema é que você é rabujo por pura convicção mesmo. E continuando aqui, Stefan Lenz, né, o procurador suíço que naquela ocasião liderava o processo em Berna, comemorou, mas é lógico. Olha só o que foi que o Stefan escreveu. Muito obrigado por essa informação, que é muito importante para nós, Deltan.
Palminhas, né, Deltan? Você recebeu palminhas dos estrangeiros, né? Lenz ainda explicaria que o então Procurador-Geral da Justiça, Michael Louber, acho que é assim que se pronuncia, também havia tido uma conversa com os americanos, né? E o que foi que o Michael Louber, né? Ambos querem iniciar conversa sobre uma estratégia comum e coordenação no caso da Petrobras. Naquele mesmo dia, um procurador brasileiro identificado como Douglas enviaria aos suíços uma longa lista de contatos entre as autoridades norte-americanas relacionadas com fraude, da seção de confisco de bens e lavagem de dinheiro e de outros setores. Dallagnol completaria com informações sobre cada um deles. Claro, mas é lógico que ele iria fazer isso, né? O que ele pudesse fazer para ferrar com as empresas brasileiras, ele fez. Lembrando aqui, gente, se o dono da empresa comete corrupção, se o dono de uma empresa comete ladruagem, bandidagem, quem tem que pagar é ele, não a empresa. Mas o Dallagnol, na cabeça dele, as empresas teriam que quebrar junto, né? Mas continuando aqui, as conversas secretas entre a Lava Jato e procuradores estrangeiros não se limitaram à Suíça. Em reportagens publicadas pelo The Intercept, em parceria com a agência pública, conversas e documentos expuseram a proximidade, as reuniões e as trocas ilegais de informação entre brasileiros e norte-americanos. Deltan Dallagnol escondeu o nome de pelo menos 17 agentes americanos, estadunidenses no caso, que estiveram em Curitiba no ano de 2015, sem o conhecimento do Ministério da Justiça, que deveria ter sido avisado. Entre eles procuradores norte-americanos ligados ao Departamento de Justiça e agentes do FBI. Claramente aqui o Dallagnol agindo por debaixo dos panos para favorecer aí os seus patrões lá dos Estados Unidos, né? Porque o verdadeiro patrão do Dallagnol, enquanto ele era procurador, sempre foi os Estados Unidos, gente, né? Os interesses nacionais brasileiros nunca foram ali, nunca foram considerados pelo Dallagnol, né? Ele sempre ignorou os interesses nacionais. O negócio deles era ferrar realmente com as empresas brasileiras e também com a nossa indústria. E continuando aqui, os encontros e negócios, aliás, e ferrar principalmente com a Petrobras. A Lava Jato tinha como dois principais alvos: o presidente Lula e a Petrobras. Mas continuando aqui, os encontros e negociações ocorreram sem pedido de assistência formal e foram comprovados por documentos oficiais do Ministério das Relações Exteriores brasileiro, obtidos pelo Intercept, para além dos diálogos da Vaza Jato. Durante as conversas e visitas, os procuradores da Lava Jato sugeriram aos americanos maneiras de driblar um entendimento do STF que permitisse que os Estados Unidos ouvissem delatores da Petrobras no Brasil. Olha só, os Estados Unidos mais uma vez querendo passar por cima da lei de um outro país. Qual a novidade? Zero, né? A troca de informações sem o conhecimento do Ministério da Justiça foi intensa. Com base nessas informações, mais tarde, agentes americanos ouviram no Brasil Nestor Cerveró e Alberto Youssef, além de outros depoimentos usados para processar a Petrobras nos Estados Unidos. Deltan Dallagnol sabia que estava agindo à margem da lei. Claro que ele sabia. Em um diálogo de 11 de fevereiro de 2016, o procurador Vladimir Aras, né, alertou o Dallagnol sobre seus procedimentos ao permitir a operação dos agentes americanos no Brasil. E olha só, gente, o que foi que o Vladimir Aras escreveu, né? Ele alertou, né, que o Dallagnol estava agindo à margem da lei. Tá aqui, ó. Obrigado, Vlad, mas entendendo. Ele alertou, né, o Vladimir alertou que o Deltan estava agindo fora da lei, né? E olha só qual foi a resposta do Deltan. Obrigado, Vlad. Mas entendemos com a PF que neste caso não é conveniente passar algo pelo executivo, né? E o Vladimir Aras lembrou ao Deltan algo que ele não tinha conhecimento, que é a lei. E o Vladimir respondeu o seguinte: a questão não é de conveniência, é de legalidade, Delta. O tratado tem força de lei federal ordinária e atribui ao MJ, que aqui no caso é o Ministério da Justiça, a intermediação. Estamos negociando com o Senado o caminho específico para os casos do MPF. Por ora, precisamos observar as regras vigentes. Mas o Dallagnol estava pouco se lixando para a lei, né?
O UOL entrou em contato com o ex-procurador e sua assessoria desde o início desta semana, mas não obteve nenhuma resposta. Claro, ele vai responder o quê? Né? Que nada disso aconteceu? As mensagens estão aqui, comprovando a atuação criminosa do Dallagnol contra os interesses nacionais. Né? Como sempre foi o modus operandi da Lava Jato. Contra os interesses nacionais. Contra as nossas empresas. Contra a Petrobras. A Lava Jato queria ferrar a Petrobras de qualquer maneira para entregar o nosso patrimônio aí ao capital estrangeiro, tá? Mas enfim, mais um absurdo vindo da Lava Jato, né? Pra gente que conhece aí o modus operandi criminoso dessa operação, isso aqui não é nenhuma novidade, isso é a comprovação de que essa operação nunca teve como intuito combater realmente a corrupção.